Jesus não disse que a verdade em si ela pode libertar uma pessoa. Jesus não disse que a verdade em si tem o poder de transformar uma pessoa. O que Jesus disse foi: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Ou seja, o conhecimento da verdade é quem pode transformar a vida da pessoa. A verdade está aí, diante dos olhos de muitas pessoas, mas todas elas são, de fato, transformadas? Não. Você conheceu a verdade? Você experimentou da verdade? Você é liberto pela verdade? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Se você é novo por aqui, eu peço a você, inscreva-se neste canal. Se já é inscrito, você pode compartilhar a aula de número 5, sim, a aula de número 5, para outras pessoas, para o grupo de WhatsApp da EBD da sua igreja ou para o grupo da sua família. Mande esse vídeo, olha só, verifique aí esse vídeo desse irmão falando sobre a verdade. Quem sabe, com o avanço do evangelho por meio dessa mídia, por meio dessa aula, o seu parente, o seu amigo pode ser transformado pelo conhecimento da verdade. Porque essa é a minha missão e propósito, semear a verdade por meio deste canal, beleza? Se você não gosta dessa velocidade, tem uma catraca que você pode acelerar, sim, esse vídeo, mas não deixa de assistir essa aula por completa. Nós estamos entrando na lição de número 5, nesse comentário que tem como tema a verdade que liberta. Sim, a verdade que liberta. E nós temos o texto áureo que nos diz o seguinte, em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, esse verso está diante de um contexto. E qual é esse contexto que está inserido esse versículo de João 8:32? Bom, alguns judeus começam a acreditar em Jesus. Jesus olha para esses judeus e diz o seguinte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão de fato os meus discípulos. Aí sim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O contexto é esse então. Ou seja, a libertação ela está condicionada a quê? Ao permanecer na palavra de Jesus e se tornar um discípulo de Jesus e ingressar no caminho do conhecimento de Jesus. A verdade que transforma a vida das pessoas não é uma verdade barata, é uma verdade que requer a sua vida, o seu discipulado, a sua transformação. Bom, a verdade nesse sentido, ela é então vivencial, se transformar num verdadeiro discípulo de Jesus. Além de ser vivencial, que transforma a vida das pessoas, ela é também experimental, conhecer a verdade. Aquele que conhece, que tem contato, e é mais do que um conhecer num raciocínio lógico, é o conhecimento vivencial, experimental, é o conhecer da verdade, é experimentar a verdade, a vida de Cristo, para de fato ser transformado por Ele. Vamos então para a verdade prática das lições bíblicas, especificamente a lição de número 5, diz o seguinte: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nesse estudo, nós vamos explorar o quê? Em primeiro lugar, nós vamos explorar a manifestação de Jesus como a verdade se apresentando em Jerusalém e também resistindo face a face aos escribas e também os fariseus, ou seja, a religiosidade daquele tempo. Nós vamos também, ou vamos expor o poder dessa verdade que oferece libertação ao pecador que se aproxima dessa verdade. No tópico de número 1, podemos observar Jesus, a verdade que se apresentou em Jerusalém. Jesus,
a verdade que se apresentou em Jerusalém. Bom, o capítulo de número 7, nós podemos observar que João inicia o capítulo de número 7 não mostrando Jesus em Jerusalém, mas mostra Jesus na Galileia. Mesmo acontecendo as festas em Jerusalém, ele viu que aquele momento não era propício para estar lá. Então podemos observar que a verdade sempre sabe ou sempre soube entrar e também sair. Ela é delicada e sempre anda influenciada pelo Pai. Ou seja, a verdade, ela é de fato algo que nos constrange, porque a verdade ela vem por meio da pessoa de Jesus. E Jesus sempre soube entrar, sair, mas sempre também soube andar direcionado pelo Pai. Então, chegado o tempo certo, chegado a plenitude do tempo, Jesus ele sobe para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Então nós podemos observar no capítulo de número 7, verso de número 10, Jesus indo para Jerusalém. Bom, Jesus ele sabia que aquele eram os seus últimos momentos na terra, pois os sacerdotes, os escribas, ou seja, a classe religiosa, estava querendo prendê-lo e também matá-lo. Estando em Jerusalém, Jesus ele começa a ensinar o que ele fazia muito bem, não? Então, muitos acreditaram em Jesus, só que eles estavam acreditando em Jesus como um profeta e não como um Messias. Mas apenas um Messias ou um filho de Deus pode trazer para si a responsabilidade de se considerar o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos observar em João 14,6 que Jesus ele trouxe essa responsabilidade para ele. Então, mais do que um profeta, Jesus ele é de fato um Messias, um Salvador do mundo. Bom, Jesus, ou o capítulo de número 7, verso 1, inicia Jesus na Galileia, depois ele vai para Jerusalém para participar da festa, e nós podemos observar que ele já está na festa ensinando, ele está fazendo aquilo que ele sabia fazer e com muita qualidade. Então Jesus, ele nos convida a isso, a ouvirmos a ele, para de fato conhecermos a verdade que ele pode nos instruir, a verdade que ele pode nos direcionar, a verdade que ele pode nos oferecer para nos transformar. Então, o tópico de número 2, nós podemos observar Jesus, a verdade diante dos escribas e também dos fariseus. Aí, já no capítulo de número 8 de João, nós vamos ver que a verdade ela é posta à prova pelos líderes religiosos. Bom, eles queriam um motivo só para prender Jesus, para executar Jesus, para matar Jesus. Então, o que que eles fazem? Eles veem Jesus lá e uma multidão olhando para Jesus, admirando Jesus, aceitando a mensagem de Jesus. O que que eles fazem? Eles levam uma mulher diante de Jesus. E quem é essa mulher? Uma mulher que foi pega no ato de adultério. Então, eles queriam julgar a causa dessa mulher publicamente. Ou seja, eles queriam trazer erroneamente aquela mulher para ser executada. Mas cadê o cara que estava com aquela mulher? Cadê o adúltero também? Será que ele estava ali com a pedra nas mãos para poder executar, para poder matar aquela mulher? Bom, eles levam aquela mulher e querem julgar erroneamente diante de Jesus. E Jesus, ele observa aquilo e as palavras de Jesus para aqueles que queriam matar a mulher, dizendo que ela merecia a morte porque foi pega em adultério, porque é pecadora e pecadora tem que morrer. Jesus, escrevendo no chão, ele apenas cita essas palavras, dizendo: Quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atiçar a pedra. João 8,7.
Então, olha o contexto. Bom, Jesus estava na Galiléia com seus discípulos, quietinho. Aí ele vai para Jerusalém. Estando em Jerusalém, junta-se uma grande multidão ao seu redor. Ele começa a ensinar, e diante dessa multidão, diante do ensinamento à multidão, vêm os líderes religiosos trazendo uma mulher pega em adultério e quer executar juízo em cima dessa mulher, mas de forma errônea, porque o homem não estava ao lado dela, porque os dois tinham que ser executados, sim, se fosse justo. Mesmo assim, provavelmente ele estava ali com as pedras nas mãos ou tinha, fugido. Bom, então Jesus, olhando isso, o que que ele fala? Quem dentre vós não tiver nenhum tipo de pecado, seja o primeiro a tiçar a pedra. O que que eles fizeram? Foram deixando as pedras e foram embora. Então, diante desse cenário, nós podemos observar que a verdade que Jesus traz, ela revela o quê? Ela revela a consciência, ou ela revela as falhas de nossa consciência. Essa verdade, ela não tem como objetivo mudar apenas o estereótipo, mudar apenas pelo lado de fora, mas essa verdade, ela começa ou inicia uma transformação de dentro para fora, uma transformação no coração, no cérebro, de dentro, para resultar em uma transformação pelo lado de fora. Bom, aqueles religiosos mostravam, ou seja, apresentavam uma aparente transformação, mas Jesus traz uma nova proposta, uma transformação que inicia-se por meio do coração, por meio da mente. Então, os escribas e fariseus já resistiam Jesus duramente. Então, depois desse episódio, então, eles queriam matar, eliminar Jesus da sua frente. Bom, os religiosos, eles recusaram esse caminho. Que caminho esse, Douglas? Conforme o nosso professor Elianai Cabral, ele faz o comentário, ele nos mostra que os religiosos recusaram esse caminho que estava diante dos seus olhos, por causa do quê? Da dureza do seu coração. Então, se você está tendo contato com a verdade, não resista a essa verdade. Professor, chame a consciência da sua turma, da sua classe. Se você é aluno, traz isso à sua consciência para que nós possamos, de fato, experimentar dessa verdade dia após dia. Que nós possamos chamar a turma para uma consciência cristã. Ou seja, uma consciência de que a verdade está diante de nós e nós não podemos ser como os religiosos de resistirem ao conhecimento dessa verdade. Não permite que essa verdade se apresente aos seus olhos e você deixe ela passar, e você deixe ela ir embora. Não abra mão dessa verdade. Então, a verdade que transforma é a verdade que ingressa por meio do conhecimento. Então, aqui nós podemos observar que os fariseus, escribas, mestres da lei, eles se recusavam em conhecer a verdade que estava manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Podemos observar em vários episódios os escribas, mestres da lei, recusavam diariamente a mensagem de Jesus. Por quê? Porque acreditava que Jesus não tinha uma mensagem que transformava. Por quê? Porque tinha inveja da pessoa de Jesus, mas ele de fato tinha essa verdade que transformava. Sabe por quê? Porque quem de fato cria na mensagem de Jesus, olhava para Jesus, via que ele falava, não como escribas e nem fariseus, mas ele falava como quem fala com autoridade. E o que significa isso? Bom, falar como quem fala com autoridade significa carregar a verdade em seu coração, e essa verdade que transformou aquele que fala primeiro, ou seja, foi impactado na vida daquele que fala primeiro. Jesus era impactado com a verdade e poderia impactar outros ministrando a verdade. Então, o que é falar como quem tem autoridade? É colocar a verdade em primeira instância na sua vida, é ser um reflexo, um espelho dessa verdade e atrair multidões para ver
contemplar e experimentar dessa verdade. Jesus era o único que poderia pegar uma pedra e jogar na mulher, mas ele não veio para acusá-la, ele veio para ministrar essa verdade, que é uma verdade que pode de fato transformar a vida das pessoas. Então nós podemos observar diante da mensagem de Jesus, do evangelho de Jesus, da vida de Jesus, essa proposta da verdade que ele trouxe para nós. É uma verdade que tem duas ações, ou seja, é como uma espada de dois fios que corta de um lado e do outro também. É uma verdade que de um lado pode transformar aquele que reconhece, aquele que aceita a conhecer essa verdade, mas também é uma verdade que pode condenar aquele que recusa essa verdade. E a verdade de Jesus, ela traz duas ações extraordinárias, ou seja, ela liberta e transforma a vida daquele que a reconhece e aceita, e ela também condena aquele que a resiste. Essa é a verdade de Jesus. E no tópico de número 3 podemos observar que Jesus, ele é a verdade que liberta o pecador. A passagem de João 8, 31 a 38, que está contido o verso 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", está intimamente ligada ao relato da mulher pega em adultério. Assim, a vida do pecador, como exemplo dessa mulher, só estará garantida se estiver em contato com Jesus. Só estará garantida através do encontro com Jesus. Esta mulher não poderia estar em outro lugar mais certo a não ser diante dos pés de Jesus. Se ela de fato queria a verdade, ela achou. Por quê? Porque ela encontrou nos pés de Jesus. Então nós podemos observar: "E conhecereis a verdade". Onde está essa verdade? No conhecimento de Jesus. E onde está Jesus? Jesus está aqui, está na sua palavra, Jesus está na sua oração, Jesus está no seu louvor, Jesus está no reconhecimento dos seus pecados, Jesus está na soberania de Deus por meio do seu reconhecimento. Jesus está aí, sim. E essa mulher estava no local certo, na hora certa, porque ali ela pôde experimentar a verdade. Imagina só se essa mulher estivesse ali dias antes, quando Jesus não estava, ou dias depois, onde Jesus não estava, mas ela estava no momento certo. Isso traz para nós, no tópico de número 3, que a verdade que vem por meio do conhecimento de Jesus, ela pode libertar as pessoas. O encontro com a verdade de Cristo rompe todo tipo de quê? De aprisionamento. Todo tipo de aprisionamento. Se tem algo que traz você para a prisão, a verdade pode te libertar. A verdade pode te transformar. Basta você ingressar no conhecimento da verdade por meio da palavra de Deus, das Escrituras. Bom, Douglas, você está falando sobre verdade, mas o que de fato é verdade? O que é a verdade? A verdade é um conceito, a verdade é uma ideia, a verdade é uma filosofia, a verdade é o que de fato? Bom, nós podemos observar na história, na filosofia, exemplo, para Sócrates e Platão, que a verdade é apenas o conhecimento do bem. Quer conhecer a verdade? Faça o bem. Quer experimentar a verdade? Conheça o bem. Quer experimentar a verdade? Pratique o bem. Bom, para os epicureus, uma linha filosófica que, inclusive, Paulo os encontrou em Atenas, estoicos e epicureus. Para os epicureus, a verdade está no experimentar da felicidade. Eles pregavam: verdade em si é abandonar aquilo que é ganância e ingressar no caminho da felicidade, buscar pela felicidade que encontra-se numa vida simples. Para os estoicos, nós podemos observar que para eles a
verdade ela estava ligada a quê? Ao fato de que a vida já está determinada e não há nada que você faça que vai mudar. Ou seja, aceite a vida como ela é. Aceite o fato de que a vida é dessa forma. Então, para os estoicos, a verdade está no aceitar a vida como ela de fato é. Para os epicureus, a verdade está na busca pela felicidade, e a felicidade é uma vida simples. E para o cristianismo, o que define a verdade? Será que a verdade é um pensamento? A verdade é ética? A verdade é não toque nisso, não faça isso, não coma isso? O que é a verdade no cristianismo? Bom, no cristianismo, nós podemos observar que a verdade é mais do que pensamento. A verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus, o Jesus encarnado, que pode, de fato, transformar a alma de qualquer pessoa. O Jesus que veio para nos salvar, se sacrificou na cruz do Calvário para nos libertar. E essa verdade, quando nós temos o conhecimento dela, o impacto com ela, nós temos a nossa vida totalmente transformada. Então, a verdade para o cristão é mais do que pensamento, é mais do que algo abstrato. A verdade para o cristão está em uma pessoa, Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade que produz, no final de tudo, vida. Se nós, diante desta verdade em Cristo, encontrarmos as perguntas que todo mundo está fazendo: de onde vim, para onde estou indo, quem me criou, qual é o meu propósito de vida? Se respondermos essas perguntas filosóficas que nos cercam por meio da verdade, por meio da vida de Jesus, seremos a pessoa mais transformada da face da terra, mais impactada da face da terra, porque experimentaremos a verdade de fato por meio da pessoa de Jesus Cristo. Essa foi a lição de número 5, que trouxe o tema sobre a verdade que liberta. E aprendemos que a verdade que liberta passa pelo conhecimento dessa verdade. E quem é essa verdade? Jesus. Quanto mais conhecemos Jesus, mais liberto nós somos. Quanto mais conhecemos Jesus, mais transformados somos. A verdade, ela liberta a humanidade do pecado. A verdade, ela transforma totalmente as pessoas. Conheça a verdade. E o processo do conhecimento está na palavra de Deus. E tenha certeza que você será liberto. Se você é escravizado por alguma coisa, por meio da palavra, você pode ser liberto. Por meio do conhecimento de Cristo, você pode ser liberto. Assim como aconteceu com muitas pessoas que são explícitas suas histórias nas Escrituras. Por quê? Porque ingressaram no conhecimento de Cristo e Cristo a transformou. Cristo transformou a vida de homens e também de mulheres. Não saia desse canal sem antes ver, assistir os outros vídeos que eu deixei na sequência para você. Se você gostou dessa aula, eu peço a você compartilhe essa aula. Se ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a aula toda vez que eu postar, e que Deus em Cristo possa abençoar grandiosamente a sua vida. Tabernáculos, para participar da festa dos tabernáculos.